Tá? E acontece muito esse tipo de caso, é bem comum. Tá? Não sei se vocês sabem, mas violência sexual com criança e adolescente, o Brasil é um dos campeões mundiais e não tem juiz que fica uma semana sem pegar um caso como esse. Eu não fico uma semana sem pegar um caso desse também. É muito surreal. Pais, vamos lá, gente. Pais podem responder? Boa pergunta. A legitimidade ativa aqui é só de quem praticou, a passiva, quem praticou o crime. A pena de quem praticou o crime é só dessa pessoa, não pode passar para ninguém. Então, os pais podem responder? Civilmente podem. Criminalmente, não. Esse adolescente de 14 anos ou 15, ou essa criança de 11, 10 que enfiou um punhal no professor e matou, os pais não respondem por crime. Porque os pais não fizeram, não tinham intenção de matar. O crime, o ato infracional é de quem o praticou. Eles podem responder na vara civil de infância e juventude por uma omissão nos cuidados com essa criança, alguma coisa do tipo, que vão levar uma multa. Mas criminalmente não. Crime só responde quem praticou, acho que a gente até comentou isso aqui por alto, quem atuou na execução direta desse crime. É diferente de um padrasto casado com a mãe de 2 crianças, que estupra essas crianças. E a mãe sabe e deixa acontecer e vê. Aí ela pode ser coautora, porque ela colaborou com a execução. Ela está vendo ali acontecendo e vai deixando aquilo, ela está colaborando. Aí é diferente. Mas é diferente dessa criança na escola, sem o pai e mãe estarem presentes, matar alguém. Ou esse adolescente de 16 anos, que foi com o revólver do pai, pegou na gaveta do pai, foi e matou os amiguinhos na escola. Esse pai vai responder pelo crime de homicídio? Obviamente que não. Ele pode responder pelo porte da arma se estava irregular, alguma coisa do tipo. Tá? Não tem um tipo penal de faltar com cuidado na guarda de sua arma e deixar alguém pegar. Não tem esse tipo penal. O tipo penal é portar a arma indevidamente ou possuir a arma indevidamente. Tá? Fornecer arma para alguém praticar um crime só é crime se eu souber que ela vai praticar o crime e dei para ela praticar o crime. Então, meu filho, toma aqui essa arma, vai lá e mata o seu professor. Aí eu respondo. Porque eu fui coautor do crime, eu participei da execução. Percebe a diferença? Isso é um caso bom para cair em prova, porque está na moda agora, né? Essa questão das escolas e tudo mais. Está um terrorismo rolando aí bem, bem forte, né? Então, doente mental, deficiente mental, o mais transtornado que seja, ele vai responder por crime. Se for maior de 18 anos, vai. Se for menor de 18 anos, vai responder como adolescente por ato infracional na Justiça da Infância e Juventude. Não vai responder como adulto. Agora, se ele tem mais de 18 anos, vai responder. A única diferença é que a pena não vai ser aplicada com medida privativa de liberdade. Ele só vai receber uma medida de segurança, alguma coisa do tipo, tá? Então, esse adolescente que praticou estupro, em tese, ele pode responder por um ato infracional. Agora, esse pai que induziu, a gente tem que ter muitos elementos de informação. Para cair na prova essa questão, teria que ter um mapinha, muita coisa, porque eu tenho que praticamente executar. Eu tenho que ensinar essa criança, esse adolescente o que fazer, como fazer. Vamos lá, faz isso, não sei o quê. Não pode ser só uma instigação. A instigação ao crime, em regra, eu não vou responder por aquilo. Agora, se eu participei, forneci o lugar para ele estuprar, dei meios para isso, instrumentos, aí eu posso entrar numa coautoria aí. Entendeu? E aí ele responderia pelo crime de estupro e adolescente pelo ato infracional. Tá? E acontece muito esse tipo de caso, é bem comum. Tá? Não sei se vocês sabem, mas violência sexual com criança e adolescente, o Brasil é um dos campeões mundiais e não tem juiz que fique uma semana sem pegar um caso como esse. Eu não fico uma semana sem pegar um caso desse também. É muito surreal. É muito comum, e é muito mais comum do que a gente pensa. É muito triste, muito mais comum. Entendeu? Criança de 7, 8 anos sendo abusada por padrasto, pai, é muito comum. É uma realidade muito dura, né? E aí, por fim, pessoal, a pessoa jurídica. Vocês sabem o que é pessoa jurídica? Só para ter um norte. Então, a pessoa jurídica é uma pessoa que não é uma pessoa física. Nós somos as pessoas físicas. Pessoa jurídica é quando tem um CNPJ, uma firma, o CPM é uma pessoa jurídica, né? A prefeitura, o município é uma pessoa jurídica. E a pessoa jurídica pode responder por crime. Está lá no artigo 37 do Código de Processo Penal que ela pode ser autora, ela pode ser vítima. Por exemplo, alguém espalha com o CPM que o curso aqui pratica condutas ilegais, econômicas, tributárias, financeiras, ele pode processar essa pessoa por calúnia, caluniou o curso. Então ele pode
noticiar a prática de um crime. Agora, pode ser vítima a pessoa jurídica? E a pessoa jurídica pode ser autora de um crime? Na área civil pode, não tem problema nenhum. Mas na área criminal, só se for crime ambiental. O examinador gosta bastante disso também. Pessoa jurídica só responde por crime se for crime ambiental, de poluição de um rio, de desmatamento de uma floresta. Então, pessoas jurídicas só respondem criminalmente por crimes ambientais no Brasil. Tá? Só crimes ambientais. Crime financeiro, então, o Banco X roubou o dinheiro de todo mundo. Não, só crime ambiental. Quem vai responder são os gerentes, os diretores do banco. O banco em si não vai responder. Agora, se é uma fábrica que despejou dejetos no rio, crime ambiental, ela pode responder pela prática desse crime ambiental. Tá? A única hipótese de uma pessoa jurídica responder por crime é crime ambiental. E essa pessoa vai ser presa jurídica? Não tem como eu prender a pessoa jurídica, mas vai receber penas de multa. Vamos lembrar, gente, que no direito penal não tem só pena privativa de liberdade. Tem pena de multa, pena de prestação de serviços, pena de restrição de direitos, são muitas penas que nós temos. Suspensão de certos direitos, como carteira de motorista. Então, a pessoa jurídica pode receber esse tipo de pena, mas só se o crime for ambiental. Já falei isso aqui para a gente não confundir autor da ação penal com o autor do crime. Né? O autor da ação penal não é o autor do crime, o autor do crime é quem praticou o crime, e o autor da ação penal é quem iniciou aquela ação penal, que vai ser o Ministério Público ou o ofendido. E aqui a gente colocou não confundir inimputável por idade com inimputável por outros motivos, doença mental, dependência em substâncias químicas. Inimputável não recebe pena. É uma ação de prevenção penal, aplicação de medida de segurança e sentença de absolvição. Absolvição imprópria. Então vamos lá, só para a gente não errar. Quem é inimputável, gente, no direito penal? Menor de 18 anos ou doente mental ou viciado, em qualquer substância que retire a capacidade de discernimento daquela pessoa. Só o menor de 18 anos não responde por crime. Se a inimputabilidade decorrer dessa deficiência mental ou dessa dependência química, ele responde, mas ele não vai receber uma pena privativa de liberdade, vai receber uma medida de segurança. E aí, gente... Então, pessoa que trafica para sustentar o vício, eu posso dizer que ela é dependente químico? Que tire a capacidade dela de discernimento? Quem vai dizer isso é um perito, não é o juiz. Essa pessoa que tenha uma possibilidade de ser considerado deficiente químico de uma forma tão intensa que atinja, né, a minha capacidade de discernimento, é um perito que vai avaliar. Ele vai avaliar se na data do fato ela tinha condições de saber que o que ela estava fazendo era crime ou não. E aí, a questão do tráfico ou do uso vai depender do grau de utilização da droga e do que isso afetou a saúde daquela pessoa. O que eu posso te adiantar, só vi isso acontecer com quem é viciado em crack até hoje, só. Mesmo aquela pessoa que está caindo assim, que você fica com pena de ver, já está pesando 35 quilos, já está toda desganhada, tudo, vem o perito falando que ela sabia o que estava fazendo. Em regra é assim. A única hipótese que eu vejo que a pessoa realmente não... Por isso que é o único drogado que realmente eu tenho medo se eu ver na rua passando é cracudo. Porque realmente eles... assim, é um efeito muito sério e para te dar uma facada sem saber o que está fazendo é muito comum. Entendeu? É muito comum. Eles realmente, o crack realmente... Então, mas normalmente essa pessoa, ela sabe que está roubando a própria casa, tanto que ela rouba escondida de quem mora junto, do pai e da mãe. O cracudo não, ele vai pegar aqui você e vai te agarrar no meio da rua, entendeu? Ele perde totalmente o senso da percepção. A quantidade de droga... O crack gera essa dependência muito grande. Você que falou de São Paulo, quem falou de São Paulo, acho que foi você, né? Em São Paulo, a gente tem essa cultura do PCC ser favorável ao uso de crack. Ele chega onde ele quer dominar e joga. No Rio, a gente ainda tem uma resistência a isso. Tirando as cracolândias, não é uma droga de consumo muito comum ainda. Percebe a diferença do perfil? Aqui no Rio está começando a crescer bastante o uso de crack. E é uma situação que gera medo, porque aí essas pessoas não têm limite, entendeu? Aqui em Friburgo você não vê cracudo, cracolândia no centro de Friburgo. Se daqui a um tempo a gente começar a ver, aí o nível de violência explode, porque fica uma situação realmente fora de controle. Aí eu só vi isso acontecer com cracudo, de ser considerado inimputável por dependência química. Agora, com álcool a gente vê muito. Com álcool a gente vê muito. Provavelmente são usuários de álcool em excesso. Então, álcool a gente vê... Isso, é muito mais comum a gente ver isso acontecer no caso de alcoolismo
do que no caso de droga, a pessoa ficar doente. O alcoolismo realmente... mas aí é uma situação de interesse econômico e financeiro. O álcool no passado já foi considerado droga ilícita, inclusive no Brasil. Não, hoje o álcool em quase todos os países do mundo, mas tem países onde ainda é proibido o consumo, né? Tem lugares que é proibido o consumo em público. Nos Estados Unidos, alguns estados não permitem o consumo em público do álcool. Mas ele gera uma doença e ele gera uma dependência que afeta a imputabilidade das pessoas. De álcool, eu vejo muitos casos em que a pessoa pratica, às vezes, um homicídio. E aí já não é crime de tráfico de drogas que é tão comum, mas é homicídio, lesão corporal, agressão, né? A pessoa faz isso tudo. Eu fiz uma audiência ontem que o cara estava de moto e matou uma menina de 16 anos numa curva. E estava muito alcoolizado, muito alcoolizado. E na audiência ontem, você vê que ele não é uma pessoa normal. Entendeu? É uma pessoa que realmente pode ser que a perícia diga que a pessoa ele já é doente mental por causa do consumo de álcool. É aquela pessoa que já acorda às 6 da manhã e já bebe meio litro de cachaça, entendeu? É muito mais comum do que a gente pensa. Muito comum. E aí gera uma tragédia que matou uma pessoa, uma vítima, uma menina, os pais lá na audiência como testemunhas chorando horrores, não tem o que fazer. E essa pessoa vai pegar o quê no final? Vai ficar internada 6 meses e vai pra rua depois. Vai ficar, porque quando ela fica 6 meses sem álcool medicada, o próximo laudo vai dizer... Porque a medida de segurança, como é que é, gente? A internação é reavaliada de 6 em 6 meses. Agora, você pode pegar o pior alcoólatra do mundo. Você ficou 6 meses internado sem álcool com medicação, daqui a 6 meses ele vai estar bem. O problema é que ele vai sair, e tem que sair, porque não tem como ficar, e com 2 meses depois está fazendo a mesma coisa de novo. Exatamente. O alcoolismo é uma situação muito complicada. E quem discute muito a legalidade das drogas, a questão de legalização, fala isso. A chance de você ver um viciado em maconha ou cocaína, de uma pessoa do padrão do homem médio normal, que trabalha, que tem família, tudo, ficar doente é muito menor, cientificamente falando, do que de quem usa o álcool. Por incrível que pareça. Entendeu? Por incrível que pareça. É uma coisa difícil da gente entender, mas a realidade médica fala sobre isso, entendeu? Já falamos desse. Possibilidade jurídica do pedido aqui é o pedido de condenação pela prática de um fato típico. Gente, não vamos errar. Só tem inquérito policial, só tem investigação criminal e só tem ação penal depois, com denúncia ou queixa, se o fato apurado for um fato típico. O que é fato típico? O que está na lei penal que seja previsto como crime. Se não existe uma previsão de que aquela conduta é criminosa, não existe fato típico, então não tem crime, então não posso ter investigação. Eu posso ter uma investigação, então, para apurar um fato que não seja criminoso? Não, não tem sentido. O direito penal só apura fatos típicos. Típico, o nome é esse, tipicidade, que está na lei penal. Artigo 1º do Código Penal. Eu só tenho apuração de crime, só posso ter ação penal se eu tiver um fato tipicamente relevante, penalmente relevante. A palavra é estranha, mas é fato típico. Tá? Tem muita coisa que não é típica. Por exemplo, a prostituição. Eu já cansei de ver inquérito policial para apurar a prostituição. E não tem crime de prostituição. E a pessoa vai lá, conta que tem prostituição, em vez de apurar se tem alguém se explorando aquelas pessoas que fazem a prostituição, tudo está o inquérito para apurar a prostituição. E não tem, entendeu? Não tem prostituição ali, né? Ou a pessoa, para apurar se existe tráfico de álcool, por exemplo. Não existe tráfico de álcool. Pode existir a falsificação da bebida alcoólica. A falsificação pode ser crime. Mas vender álcool não é crime, entendeu? Se eu faço licor na minha casa para vender, não tem crime nenhum aqui, não tem tráfico de álcool. Aí eu posso ter o crime de contrabando, se eu tô se é de outro país indevidamente, não pagar os tributos, fazer uma importação indevida, né? Mas o fato se eu compro um cigarro falsificado ali na esquina e estou no meu bolso fumando, eu não cometo crime. O crime é quem faz a comercialização desse material. Aqui, pessoal, mais um elemento da denúncia ou queixa, a gente fala sempre de justa causa. Se cair justa causa na prova de vocês, essa expressão é uma expressão que vocês têm que saber o significado. O que é justa causa, gente? São elementos mínimos que demonstram que tem chance daquele crime ter acontecido. É um termo muito usado em direito processual penal e as bancas de concurso gostam muito dessa expressão, justa causa. Para o juiz receber uma denúncia ou queixa, ele tem que ter justa causa. E a justa causa, às vezes, para o juiz é mais do que para o delegado e promotor. Por quê, gente? Porque o delegado e o promotor querem condenar todo mundo, eles querem investigar e botar na cadeia.
Mas o juiz sabe que não tem como botar todo mundo na cadeia porque não cabe. Então o juiz tem que falar, gente, você não tem nem justa causa. Tem uma causa aqui, mas ela não é justa, é muito pequena para justificar uma ação penal. Investiga mais primeiro. Senão a gente receberia tudo, os juízes receberiam tudo que é apurado para no final fazer investigação, ação penal, testemunha, tudo para ter que absolver. Porque o juiz para condenar tem que ter, lembra que a gente falou, tem que ter prova robusta? Se o juiz percebe por aquilo que aquilo ali não vai chegar a lugar nenhum, falta justa causa. Então, essa autoridade policial, durante a investigação, ela tem que apurar a justa causa, que é um lastro probatório mínimo quando ela for apresentar essa inicial, nessa denúncia ou queixa ao juiz, de autoria e de materialidade. E só para te dar a palavra, nesse ato de recebimento da denúncia ou queixa, quando o juiz recebe a denúncia ou queixa e vai analisar se ele vai dar prosseguimento àquilo, ele vai ver se tem essa justa causa, que são esse mínimo indício de autoria e de materialidade, mas com uma certa robustez. Aqui vigora o princípio do indúbio pro societate. Nesse momento, o juiz não vai pensar assim, na dúvida, eu vou rejeitar porque eu vou absolver essa pessoa. Não. O indúbio pro réu, essa dúvida para favorecer, é só na sentença. Se o juiz tiver dúvida na sentença. Aqui, na dúvida, o juiz recebe. Aqui prevalece o princípio de que o juiz tem que apurar aquele fato ali, entendeu? Tem que permitir que ele seja julgado. Mas, cuidado, não é uma coisa radical e 100% dos casos. Tem que ter um mínimo da justa causa ali. Tendo justa causa, o juiz vai receber para dar chance ao promotor de produzir provas durante o processo e condenar essa pessoa. Mas se não tiver esse mínimo de justa causa na concepção do juiz, o juiz vai absolver. Muito comum é o juiz absolver, tem juízes que fazem isso, inclusive no Rio, capital, que absolvem todo mundo de uso de drogas quando a quantidade é muito pequena. É tão pequena ínfima que o juiz fala, para mim não tem justa causa aqui. Não quero, nem pode dizer que a pessoa é usuária, porque um baseado que ela tem, ela pode ter comprado para usar uma vez na vida. Isso não é uso. Concorda que não é uso? O uso para o seu usuário tem que ser uma coisa habitual. Então tem juiz, a juíza antiga do juizado criminal da área de Ipanema, não sei o atual, mas ela entendia que não era crime, que ela não tinha justa causa. Sim, mas aí é uma coisa que é a política pública do executivo. O juiz ele não tem função de organizar a sociedade. É uma coisa que as pessoas se equivocam muito. A culpa da violência é da falta de prevenção estatal. O juiz trabalha com fatos isolados. A gente tem essa tendência de pensar, o juiz poderia resolver prender. Se o juiz prender todo mundo que usa droga, não tem. Não sei se vocês sabem, aqui no Rio, a gente está falando que adolescente de 16 anos que mata tudo. Vocês sabiam que hoje, se na minha cidade, na minha comarca, tem um adolescente de 16 anos que esfaqueia as professores, eu não tenho onde internar esse adolescente? Eu não posso internar? Se eu disser que é muito grave que eu tenho que internar, eu entro numa fila de vaga, porque não tem mais vaga. E 3 dias eu posso manter ele na delegacia, não tenho, eu tenho que soltar. Ou seja, tem como o juiz prender todo mundo hoje? Não tem. Não tem vaga, não tem cadeia. Não tem lugar para colocar adolescente infrator. Olha como a função de organização da criminalidade não é do Estado juiz, é do Estado executivo. Presidente, governador, eles têm que organizar a sociedade de forma a prevenir a ocorrência de crimes. O juiz trabalha com fatos isolados. E aí tem juízes que falam, gente, na criminalidade que a gente vive, se eu pegar o usuário com 1 grama de maconha, o custo de um processo penal é muito caro para apurar uma coisa que, entre aspas, é comum. Mas ainda é minoria. Muitos juízes entendem que tem crime normalmente, punem, aplicam advertência, sentam lá na audiência para dar o esporro na pessoa. Entendeu? Você ia perguntar alguma coisa, né? Então, se o juiz rejeitar essa denúncia ou queixa por justa causa, ele está dizendo que, delegado, você apurou tudo aqui e o que você conseguiu não serve para eu dar início a essa ação penal. Então, esse inquérito não alcançou o êxito. Então, vamos arquivar esse inquérito. Arquiva o inquérito e só vai poder prosseguir com a investigação se tiver novas provas. Entenderam? Porque já foi feito um trabalho todo de investigação, fez um relatório final do delegado, o promotor concordou com o delegado e o juiz falou, sinto informar, mas seu trabalho não serviu para nada, não tem justa causa aqui. Aí, se aparecer novas provas, tem que investigar. Tem que ter novas provas, tá? Isso, não. Aí aqui, como o juiz rejeitou, não tem processo penal ainda do inquérito. Aí ele absolve, aí não é arquivamento, é uma sentença de absolvição. A ação penal ela vai acabar com uma sentença, não é decisão de arquivamento. Ou o juiz vai julgar procedente, vai condenar, ou vai julgar improcedente e vai absolver. E aí, obviamente, a ação penal vai ser arquivada, como consequência dessa decisão. Mas a decisão de arquivamento é só do inquérito.
Aqui, como o juiz não recebeu e rejeitou, não chegou até a ação penal. A ação penal começa com recebimento da denúncia ou queixa. Boa pergunta aqui, não começa com oferecimento, não. Quando o promotor oferece a denúncia ou quando o particular oferece a queixa-crime, não começou a ação penal ainda. Só começa quando o juiz recebe. Se o juiz rejeitar, não chegou nem a ter ação penal. E aí arquiva o inquérito. Tá? E aí, lembrando, tá? In dubio pro societate é isso. É uma expressão em latim que os examinadores costumam gostar de colocar na prova. Na dúvida, vamos atender a sociedade e apurar esse fato. Mas é uma dúvida desde que haja elemento mínimo para o juiz se convencer de que merece prosseguir aquele processo. Foi absolvida. Aí, no caso, assim, a gente achou uma outra prova que liga ao crime. Se foi absolvição, aquele crime nunca mais vai poder ser apurado, nem com novas provas. Transitou em julgado e acabou. Posso ter um novo tráfico de drogas amanhã, um novo crime com um novo inquérito e uma nova ação penal, mas absolveu não tem. E revisão criminal, processo penal é importante. Só cabe para absolver réu. Revisão criminal é o quê? O processo já foi transitado em julgado, acabou, a pessoa está cumprindo pena. Surgiu uma prova nova que mostra que ela é inocente. Posso ter uma revisão criminal? Posso. É um processo muito difícil de conseguir, mas posso. Agora, só para inocentar. Se foi absolvido, amanhã chegou a pessoa, eu vi ele matando. Não tem como fazer nada. E acontece, tá, gente? Acontece. O caso mais clássico que eu tive de revisão criminal foi um estupro do padrinho, menina de 13 anos. Tudo comprovado, carta, fizemos uma perícia, testemunhas, apliquei uma pena de 20 anos contra o cara. Quando a menina fez 18 anos, ela contou que ela mentiu para proteger o namoradinho dela, entendeu? E aí eu, juiz, não posso fazer nada. Ele tem que estar com uma revisão criminal no tribunal, entrou e foi reconhecido que agora ela estava falando a verdade. Ele ficou preso 7 ou 8 anos, entendeu? Não responde porque ela não responde. É a menor na época. E a menor só pode responder até os 18 anos. Depois dos 18 não responde mais por aquilo ali. Não, aí se a pessoa pode entrar na vara civil. No Brasil, a gente tem uma cultura ainda muito grande de não condenar o Estado por erro judiciário. No Brasil existe essa cultura bem forte ainda. Em outros países isso é diferente. No Brasil, até porque o Brasil tem muito erro judiciário. Então, se fosse condenar, mas está mudando. Está mudando, entendeu? Então, se não tivesse revisão criminal, não poderia mexer nesse caso. O caso clássico que a gente teve de revisões criminais foi quando surgiu o exame de DNA, que muita gente foi inocentada com o exame de DNA, no mundo inteiro. Entendeu? Agora, para condenar uma pessoa, não. Absolveu. Fui absolvido, não cabe mais recurso, passou o prazo de recurso, transitou em julgado, eu posso ir na televisão e falar, eu que matei. Ninguém pode fazer nada. Não tem jeito, não tem caminho. Hã? Só em boa parte, eu posso falar que matei mesmo. E neguei o fato, fui condenado, cumpri minha pena, depois eu posso sair e falar, matei, não existe mais crime aqui, não existe mais nada. Acabou, cumpri minha pena, ou fui absolvido, tá? E já vi casos assim da pessoa ser absolvida e depois confessar que praticou o crime, não tem jeito, tá? É uma pergunta que costuma cair em prova também, absolvida a pessoa. Foram descobertas provas novas de que ela praticou o fato. Posso prosseguir? Se a questão fala em absolvição, foi sentença, então não tem mais como. Agora, se fala em arquivamento de inquérito, com novas provas, eu posso voltar à investigação. Agora, na sentença de absolvição, não tem jeito. Sim. Aí passou esse tempo atrás, o cara tentou matar um outro que acha que tá muito polêmico, tentou matar o cara de novo. Aí a mãe dele estava tentando ver se conseguia reaver o processo, para ver se era a mesma arma. Então, vai conseguir reaver se tiver sido arquivado, se tiver novas provas, que parece que tem, mas se não tiver prescrito ainda. Se tiver passado 20 anos, que é o maior prazo prescricional do Código Penal, não tem mais jeito também. E acontece, depois de 20 anos a pessoa confessa o crime. E aí não tem mais jeito. Entendeu? A não ser que essa investigação estiver com a prescrição suspensa. Se não tiver, não vai ter jeito. Usadas em quê? Não, aí, boa pergunta. As provas antigas estavam ali no inquérito que foi arquivado. Aí o inquérito foi arquivado, eu não posso mais mexer nele. Mas achei novas provas. Reabri essa investigação, esse inquérito. Aí eu posso usar tudo que está ali dentro de novo. Aí, inclusive, as velhas. Entendeu? Posso usar essas velhas e as novas. Mas só
Para eu usar as velhas, eu tenho que ter as novas. Por exemplo, eu tenho 5 testemunhas ali no inquérito que falam que fulano de tal matou a vítima. E 5 falando que não foi ele, foi outra pessoa. E aí, na dúvida, resolveram arquivar aquilo ali. Aí amanhã eu acho uma prova mais forte falando que foi uma nova testemunha que viu tudo e conta. Aí eu posso já usar o depoimento dessa nova com essas 5 que foram favoráveis a essa tese da investigação, entendeu? Então, condições específicas de procedibilidade. Se a ação penal for pública condicionada, representação do ofendido, já falamos isso aqui, ou requisição do ministro da Justiça. Só quando a lei exigir que a gente vai ter representação do ofendido, o ofendido é vítima, ou requisição do ministro da Justiça. Isso é exceção, porque a regra é ação penal pública incondicionada. Ok? E aqui tem um resuminho para vocês não errarem na hora da prova. Ação penal pública, titularidade sempre vai ser do Ministério Público. Já falamos isso aqui. Petição inicial vai ser a denúncia. Se ela for incondicionada, não tem nenhuma condição específica, não depende da vítima concordar, da vítima querer, nada disso. Agora, se ela for condicionada, eu dependo de uma condição específica, que vai ser essa representação do ofendido, ou requisição do ministro da Justiça, mas ela continua sendo pública. Regra geral é que ela é incondicionada. Exceção, para ser condicionada, eu dependo de uma expressa previsão da lei. E o inquérito policial, como falamos aqui várias vezes, é dispensável. Quando que vai ser dispensável esse inquérito policial? Quando eu já tiver os elementos que eu preciso para oferecer denúncia ou queixa, que é uma comprovação, uma justa causa, de que aquela pessoa praticou o crime, de que foi o autor e de que esse crime existiu. Qualquer pessoa do povo pode, por escrito, provocar a atuação do Ministério Público. Lembrem disso aqui, tá, gente? Tem que ser por escrito. O promotor não pode iniciar uma investigação, uma denúncia. O delegado, se for de boca, tem que sempre ter reduzido a termo e assinado. Mas e o 90, como é que é? A gente falou que o 90 não justifica um inquérito. Você vai ter uma VPI para apurar. Para eu começar uma investigação, um inquérito com uma manifestação de algum ofendido, tem que ser por escrito. E o examinador adora colocar isso em prova, tá? O Ministério Público é obrigado a oferecer a denúncia se houver elementos suficientes, tá? Ele não tem esse poder de escolher, vou denunciar ou não vou denunciar. Ele é obrigado. Se ele entender que não tem elementos suficientes, ele prossegue com a investigação para conseguir mais, ou pede esse arquivamento. Então, o promotor de justiça, se tem justa causa na mão, ele não tem esse poder de decidir se vai processar ou não aquela pessoa. Tendo os elementos, ele tem que processar. Não tendo, ele tem que dar uma decisão. Se ele prossegue com a investigação ou se pede o arquivamento. Não pode ficar esquecido esperando novas provas para o resto da vida, não. Ele tem que ter um despacho dele no inquérito falando. Considerando que não tem justa causa, deixe de oferecer a denúncia, promova o arquivamento desse inquérito. Ou determina que sejam feitas novas diligências na investigação na delegacia. Ele não pode simplesmente deixar parado na mesa para esperar novas provas. Gente, promotor de justiça, Ministério Público, não preside ou chefia inquérito. Ele pode fazer investigação, ele pode determinar que o delegado faça a investigação, mas ele não preside o inquérito. Quem preside o inquérito é só o delegado de polícia. No Brasil, o inquérito policial só é presidido por delegado de polícia. E só lembrando aqui, qualquer crime praticado contra a administração pública, sempre que a questão trouxer para vocês um crime que tenha como vítima o Estado, a administração pública, e aí vem crime de desacato contra policial, de resistência, de uma lesão corporal contra o policial, uma injúria, sempre que a vítima for a administração pública, a ação penal é pública. Sempre. Para vocês não errarem na prova. Sempre que a questão trouxer um caso que a vítima, que o bem jurídico atingido seja público do Estado, fulano de tal socou, chutou o carro, a viatura da polícia e quebrou a viatura, um crime de dano. É ação penal pública, porque o veículo é da polícia, que é um bem público, da administração pública. Sempre vai ser uma ação penal pública. Sempre o Estado tem esse interesse em punir esse autor do fato. Aqui a gente tem o artigo 26 do CPP, que ele não foi recebido no Brasil pela Constituição, recepcionado, porque ele diz que na ação penal da contravenção penal, essa ação vai ser feita direto pelo juiz. Então, esse artigo diz o quê? Que o juiz pode começar a ação penal. E eu falei aqui várias vezes, o juiz não começa a ação penal, não falei? Tem que ter uma manifestação, uma petição do promotor de justiça ou do ofendido.
Então, se a questão falar do artigo 26, que é um artigo que diz que o próprio juiz pode iniciar ação penal, está errado. É um artigo que está em desacordo com a Constituição, ele não é válido. Então, não foi recepcionado. Então, não tem nenhuma exceção que o juiz vai começar uma ação penal por conta própria, tá bem? Sempre vai ser por iniciativa do judiciário. Pessoal, a gente continua amanhã então, tá bem? Amanhã a gente fecha esse pedacinho aqui e já começa a falar de violência doméstica, procedimento de tráfico de drogas. Amanhã vai ser mais prática a aula. Tem uns 2 slides aqui para terminar e a gente fecha, tá bem? Obrigado, tá, pessoal? Obrigado, pessoal de casa também. Boa noite para todo mundo. E aí, curtiu essa aula? Então faz o seguinte, deixa agora mesmo o seu like para fazer com que esse vídeo chegue ainda mais longe e ajude ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aproveite também para poder deixar o seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar também e a gente vai estar acompanhando tudo. Valeu?